Simbora, Rafa, de cara, como é que o marketing digital chegou em você, Rafa? Cara, quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, o que aconteceu? Eu tinha um amigo, e esse amigo, ele tava entrando no meio do dropshipping. E aí, nunca entrei no dropshipping, eu nunca cheguei a fazer, nunca rodei nenhuma campanha pra drop, mas eu lembro que a gente treinava na mesma academia. E aí, o que aconteceu? Ele chegou, a gente tava numa esteira, assim, ele falou assim pra mim, mano, eu descobri um negócio novo, e eu tô faturando, era R$1.500 por dia. Eu falei, mano, tá, beleza. Não dei muita bola pro que ele falou, e aí, ok. Depois de uma semana, ele virou pra mim e tava falando que ele tava fazendo R$15 mil por dia. Meu e aí eu Deus. falei, tá, ok. Só que nessa vez que ele me mostrou a dashboardzinha, assim, da Shopify, a dashboard que tinha lá do Drop. E eu falei, tá, ok, número na tela, beleza. Aí se passou um mês, mais ou menos, e ele apareceu com o Santa Fé, que na época era um carro muito da hora. E eu falei, ok, ele tá ganhando muito dinheiro. Tá, beleza. Então esse negócio de marketing digital funciona. Então, na verdade, eu nunca conheci marketing digital assim, porque eu nunca dei bola pros anúncios e ofertas que tinha na internet. Mas eu conheci através de um amigo, que era de outro mercado, que não é o mercado que eu atuo hoje, mas que me colocou dentro do marketing digital. E aí eu comecei a pesquisar e falei, tá, é algo que eu quero seguir. E quantos anos você tinha? Tinha 16 anos. Tá, Tinha 16. você decidiu que era algo que você queria seguir. E qual foi a primeira coisa que você fez daí? Tá, o que eu fiz? Acho que foi a primeira coisa que todo mundo faz quando, marketing digital. Afiliados. Eu fui no mercado de afiliados, eu pesquisei, na verdade, no Google, eu botei lá, tipo, dropshipping primeiramente. Eu pesquisei sobre drop, eu pesquisei sobre tudo, mas não me prendeu. Eu falei, mano, produto físico, entrega, tá, não é o que eu quero. E aí eu comecei a descobrir outros meios do marketing digital e foi aí que eu descobri o mercado de afiliados, que foi um mercado que eu achei interessante. Eu falei, tá, é simples, é fácil, e eu consigo aplicar. Eu tinha 16 anos, não tinha muito dinheiro para investir. E eu falei, ok, vai ser isso. Então eu pago aí que veio, assim, a viradinha de jogo, entendeu? Mas você descobriu o tráfego quando você ainda era afiliado ou você tinha mudado pra... Eu tinha escutado sobre tráfego, sobre anúncio, mas eu nunca tinha estudado sobre, né? E aí foi quando eu comprei um curso e esse curso me apresentou o tráfego pago mesmo. Era Google na época, assim. O pessoal fala de Google hoje, mas pra mim Google já foi bem antes. E eu lembro que nessa época, quando eu descobri o Google, foi quando eu consegui ter escala como afiliado. Aí eu consegui fazer R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês. Como é que você escalou como afiliado nessa época? Que antes você vendia pelo seu Instagram nichado, aí você descobriu o tráfego pago. Exatamente. Qual foi o método que você utilizou pra falar, pronto, agora eu vou vender um monte? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi... O curso, normalmente, a média dos cursos de marketing digital, 197, 297. Eu lembro que eu pedi esse dinheiro pra minha mãe, e foi os 197 que eu pedi pra minha mãe, ela se estreitou lá e falou, tá, beleza, ele quer estudar, né, vai. E aí, ok, e ela me deu, e na época que meu pai tava em casa, ele tinha saído de casa, na verdade, mas eu ainda tinha contato com ele, então eu falei, pai, eu preciso de mais 200, a mesma coisa que eu pedi pra minha mãe, eu pedi pra ele. E aí eu tava com o dinheiro do curso e o dinheiro da campanha. E na época, o Google, ele dava um saldo a mais quando você depositava. E aí eu lembro que eu coloquei R$200 e eu fiquei com 300, então eu tinha R$300 de orçamento. E aí, naquela época, a gente rodava muito Google Pesquisa, tipo assim, era rede de pesquisa, o cara pesquisava lá, anatomia, sei lá, qualquer coisa que ele pesquisava, subia os anúncios. E foi nesse tipo de campanha no Google que eu comecei a escalar, porque o resultado era, assim, eu pagava menos no CPA do que no Facebook, eu não precisava ficar testando o criativo, era testar a oferta e boa. Então, eu lembro que com R$300 eu cheguei a fazer perto do dobro, foi 600, 700, e, na época, não pagava imposto nem nada e tudo mais, então foi R$700. Eu botei R$700 no bolso, eu falei, ok, agora eu tenho escala. Aí eu fui investir tudo de novo. É possível que você que esteja nos acompanhando já saiba, mas o que é um CPA? Legal. CPA é custo por aquisição. Assim, você paga para a plataforma um valor X, por exemplo. Você vende um produto de R$100, e aí a plataforma ela vai achar um CPA, que é o custo por aquisição, ideal para a venda do teu produto. Ou seja, por exemplo, eu lembro que na época eu vendi um curso era caro até, era de R$650. Porque para mim fazia mais sentido vender um ticket mais alto, já que eu tinha pouco dinheiro, para que o retorno quando eu vendesse seria maior. Então, eu vendi um produto de R$650 que me dava R$150 de comissão. Então, era um produto bom, era um produto de medicina, era assim, um nicho bem qualificado, bem segmentado. Então, eu falei, tá, as pessoas que pesquisam por medicina, elas normalmente têm mais dinheiro, então vai ser mais fácil de vender, mesmo que o produto seja mais caro. E aí, no caso do CPA, isso, eu vendia... Para receber R$150, meu CPA estava em 50, 40 na época, era algo assim. Então, a cada 40, R$50 que eu colocava, me retornava 150. Legal. Entendeu? Legal. Eu queria tirar uma dúvida sobre... Na verdade, eu queria tirar umas dúvidas sobre sua história, que é bem interessante. Mas antes,
para aproveitar que a gente tá falando sobre essa questão de escala, às vezes a gente fala assim, parece que é muito simples na nossa cabeça, que já sabe como é que funciona, mas tentando tornar isso bem simples pro público que tá assistindo a gente. Vamos supor que você botou R$300 e voltou 600. Quando você fala em escalar, então você vai pegar esses 600 com a expectativa que talvez volte 1.000, 1.200. Exatamente. E aí vamos supor que você botou 600 e voltou 1.200. Aí você vai pegar esses 1.200, vai botar de novo com a expectativa que volte, sei lá, 2.000, 2.400. Até determinado momento que você vê que eu agora já não consigo ganhar mais disso aqui, vou tirar o meu lucro. Exatamente. A grosso modo é isso? A grosso modo é isso. Eu digo sempre que o processo de escala é o quanto de risco você está disposto a assumir. Então, por exemplo, nesse caso que você falou, você, sei lá, botou 300, faturou 600. Então, se você botar os 600 de novo, esse é o risco que você está considerando, enfim, tomar naquela ação. Então, o processo de escala envolve muito risco. Então, para mim, eu sou uma pessoa que eu entendi que desde jovem eu precisava me arriscar muito. Eu acho que isso, inclusive, é muito do 80-20 que me fez e me faz faturar tanto hoje em dia, todo mês, que é o quanto de risco eu estou tomando. Então, o processo de escala é sobre risco. Então, até onde você está disposto a arriscar do dinheiro que você está recebendo. Eu lembro que eu fui nesse esqueminha que você falou, 300, 600, 1.200, eu lembro que fui até 4.500 investindo tudo. Tipo assim, tudo que voltava. Tudo que eu colocava, que entrava lá no PicPay na época, que eu usava o PicPay, da minha mãe, inclusive, pra quem é aí, ó, porque é menor de idade, eu tenho 16, 17 anos, não posso começar? Pode sim, eu usava o PicPay da minha mãe. Legal. E nessa época eu lembro que entrava e eu usava tudo. Ela olhava o dinheiro assim, entrava e falava, vou voltar tudo aqui. E ela deixava. Então até R$4.500 eu voltei tudo. Depois eu comecei a tirar R$300, R$400 por mês. Entendi. E quanto tempo você ficou como afiliado? 7 meses. Eu fiquei 7 meses como afiliado. 7 meses. O dinheiro mas entrou. Pergunta importante. Quanto tempo demorou pra você fazer a sua primeira venda? Foram 2 semanas. 2 semanas contadas. Eu lembro que eu já tava quase desistindo naquela ansiedade de, meu Deus, todo mundo faz dinheiro, menos eu. E aí, quando chegou... Foi uma sexta-feira. Foi o famoso sextou. Foi a venda de R$150 do produto. 150, 180. Eu lembro que vendeu um order bump lá. Eu falei, R$180. Meu Deus. Aí foi meio que mágico, assim, foi um momento mágico, mas que eu entendi a primeira venda como, assim, literalmente o início, e isso aqui pra mim seria normal. Eu botei na minha cabeça, assim, que aquilo ali entraria pra mim toda hora, e eu não aquele felicidade que eu tive, eu não queria ter ela. Tipo assim, eu me senti meio frustrado por ter essa felicidade, inclusive. Como assim, frustrado? Por quê? Tipo assim, eu vendi, então entrou o dinheiro, entrou a comissão, e eu fiquei feliz, mas eu fiquei... Mano, essa felicidade não é a felicidade que eu quero ter. Eu quero ter a felicidade de olhar pra dashboard aqui da plataforma e ver milhões, muito dinheiro mesmo. Essa é a felicidade que eu quero ter. E pra mim, a primeira venda, ela foi muito feliz, muito boa, mas muito momentânea. Foi tipo assim... Eu lembro que eu chorei, tipo assim, parado, não chorei de felicidade, pulei, eu chorei. E foi 1 hora, assim, de reflexão, e depois eu falei, tá, isso daqui vai ser normal pra mim. Pé no chão. Que idade? 16. Aí, aproveitando agora essa brecha e voltando pra história, que é algo que eu queria tocar, essa não é a primeira vez que a gente tem contato, né? Eu te conhecia de você ter vindo aqui, o Rafa, ele é quase cadeira cativa aqui no podcast. É verdade. Ele já viveu várias vezes a experiência que o esquece, Verdade. porém hoje ele é a estrela. É verdade. Porque como o Rafa trabalha com coprodução, então várias pessoas que têm muito resultado e vêm aqui, tem o Rafa por trás das câmeras fazendo o negócio acontecer. E uma coisa que eu achei muito interessante é que desde a primeira vez que eu te conheci, eu vi que, pô, hoje você tem 20 anos, né? Tenho 20 anos. Mas é um cara muito centrado, cabeça no lugar. A vez que você começou a ter resultado... É porque você teve resultado, querendo ou não, muito cedo. Com 18 anos, você atingiu seu primeiro $1 milhão. Isso, exatamente. Como é que foi a reação dos seus pais em ver que, tipo, caramba, ele tá tão jovem e tá, entre aspas, tá pronto? A reação da minha mãe, ela é minha fã. Inclusive, beijo, mãe. Eu amo muito você. Ela é muito minha fã. E, assim, eu lembro que eu saí de casa e, assim, a cabeça da minha mãe nunca saiu de Recife, né? Que eu sou de Recife. Ela nunca saiu de Recife, ela nunca meio que viu, assim, o mundo externo, né? E aí, tinha eu lá. E eu lembro que eu comecei a fazer dinheirinho e tudo mais e tal. E aí, chegou um momento que eu falei, mãe, preciso sair de casa. Aí eu falei... Só que eu cheguei pra minha mãe e falei exatamente assim, mãe, inclusive a primeira coisa que eu vim pra Balneário Camboriú. Eu vim, a primeira cidade que eu vim fora Recife. E aí, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou sair de casa pra fazer R$100 mil. Aí eu olhei assim pra cara dela, ela tava na cozinha. Aí ela olhou assim pra mim. O olhar dela foi de acreditar, ela respondeu que acreditou, mas eu tenho certeza que ela falou assim, meu Deus, essa menina é doida. Mas ok, vai, entendeu? Então ela deu esse incentivo pra mim, ela sempre me incentivou. Você já tava tendo um resultado já quando você falou isso. Exatamente, Legal. quando eu falei isso pra ela, eu acho que eu já tava fazendo R$10 mil por mês.
Legal. Pra um menino de 17, 16, 18 anos, 17 era anos. excelente. Exatamente. E aí, eu lembro que eu falei isso pra ela e ela falou, tá bom, vai. E detalhe que eu tinha passado na Federal em veterinário, era zootecnia, não sei. Eu passei, eu falei, tá, vou abandonar isso também e eu vou seguir o que eu quero fazer. Porque pra mim é mais importante. E ela deu super apoio. Já o meu pai, ele nunca teve contato comigo depois que ele saiu de casa direito. Então, a minha relação com meu pai, ela sempre foi meio densa. Ou seja, ele não chegou a comemorar comigo os milhões, os milhares, nada. Mas, eu acho que o que minha mãe é pra mim desde que ele saiu de casa é algo que eu trago muito pra perto e por isso que eu cuido muito delas. Eu acho que é o 80-20 que me faz sempre fazer o que eu faço, entendeu? Que legal. E por que você começou com lançamento e coprodução? Perfeito. Cara, eu vi no mercado de lançamento um modelo de negócio para sempre. Essa foi minha percepção. Eu via o dropshipping e afiliados e tudo mais e tal, mas eu vi que no final das contas todo mundo lançava produto, todo mundo lançava tudo. Então, é um mercado que eu posso lançar literalmente qualquer coisa, desde uma marca até um infoproduto propriamente dito. Então, quando eu entrei no mercado de lançamentos, aquela adrenalina de você lançar, do carrinho abrir e de você faturar muito em pouco tempo, aquilo me cativou demais e foi o mercado que me deixou rico. Foi assim, meus primeiros 100 mil reais, meus primeiros 200, 1 milhão, todos foram com o mercado de lançamentos. Legal demais. Entendi. Uma dúvida sobre lançamento que eu fico é que você falou, olha, eu posso lançar qualquer coisa. Posso lançar uma marca, uma pessoa, um produto. Hoje você tem uma preferência ou que você sentir que é um projeto próspero, você se mete no meio, sabe? Eu digo que a gente nunca consegue vender o que a gente não entende, o que a gente não gosta. Ou acredita, né? Ou acredita, exatamente. E isso é muito real. Então, hoje, na 12, que é a minha empresa, a gente só tem infoprodutos, a gente só trabalha com infoprodutos. E é o que eu amo fazer, porque a margem é muito maior, você consegue faturar muito bem e tudo mais. Faz quanto tempo que você tem empresa? 3 anos. 3 anos. 3 anos, eu tenho a minha empresa de hoje desde os 17 anos. 17, 18, 19, 24 anos. 3 para 4 anos, eu acho. É uma experiência, né? Tipo, a pessoa tem 20 anos, mas ele já teve uma experiência muito cedo. Exatamente. As pessoas... Eu tô falando isso pra acalentar um pouco o coração de quem tá assistindo e não tá conseguindo os resultados. Porque, às vezes, a pessoa só não chegou no que ela precisa saber agora pra poder ir pro próximo passo. É que, na verdade, o mercado ele é viciado em tempo, né? Tipo assim, ao tempo todo você tá recebendo milhares de ofertas e aqui no KiwiCast você vê dezenas de pessoas com 1 milhão, 2 milhões por mês e milhões, e você tá se vendo e fala, pô, por que eu não consigo? E essa exatamente era a mesma coisa que eu tinha no começo. Eu falava assim, tá, se fulaninho consegue, por que eu não consigo? E aí isso vai martelando na sua cabeça, quando você entra no processo, começa a estudar e vê que as coisas não são tão fáceis quanto as ofertas passam no digital, você percebe que, putz, quando que eu vou conseguir? Porque o fulaninho tá comprando carro, ele tá viajando o mundo e eu tô aqui em casa. E eu senti essa mesma coisa quando eu comecei e me deixava frustrado. E aí o que muda o jogo, na verdade, é como você usa a frustração que você recebe, né? Por isso que eu digo que é muito importante. Eu sou frustrado desde os meus 12 anos, entendeu? Então, quando eu comecei no mercado digital, a frustração pra mim, eu já estava acostumado a lidar com a frustração. E aí eu usei ela a meu favor. Então, acho que isso é muito importante para quem tá começando no digital, principalmente agora, quando a gente tem muitas ofertas de muitas coisas fáceis e por aí vai. Então, fica uma dica aí pra você. Se você tá nesse meio de, meu Deus, tá todo mundo conseguindo menos eu, lembra que é muito pouco tempo, cara. Empresas demoram 10 anos, 20 anos pra faturar o que a gente fatura no digital em 5 meses. Então, o mercado digital é mais rápido. Pensa nisso. Você só tem teu tempo, entendeu? É verdade.